No Alcorão, o único nome que Deus deu aos seguidores do Islã não é sunita, xiita, wahhabita ou sufista. O único nome que Deus deu aos seguidores do Islã é muçulmano. Após cada milagre, Deus está dizendo no Alcorão que é com a permissão e pelo poder de Deus que Jesus está realizando esses milagres. Lembrando aos muçulmanos que devemos louvar o Criador e não começar a adorar aquele mensageiro. Em nome de Alá, o misericordioso, o compassivo. Iniciaremos perguntas e respostas. Eu sei que Sabila Ahmed disse, vá com calma. Eu diria para não ir com calma. Perguntem o que quiserem e faremos o nosso melhor. Certo. Pode ir em frente. Se eu estivesse em uma igreja ouvindo um pregador cristão como muçulmana, eu teria tantas perguntas. Tudo bem? Imagino que todas vocês tenham muitas perguntas sobre o que mencionamos, vimos e ouvimos. Fiquem à vontade, mas levantem a mão antes. Sim, senhora. Notei que a senhora costuma dizer que a paz esteja com você. Você se refere a eles? Então devo dizer que a paz esteja com ele? Sim, por instinto. Dizemos isso para todo profeta e mensageiro, como Jesus, Moisés, que a paz esteja com eles, mas principalmente para o último profeta, que a paz esteja com ele. Porque o Alcorão menciona que nós, muçulmanos, quando ouvimos o nome de Muhammad, que a paz esteja com ele, devemos recitar paz e saudações. E todo profeta também é próximo e querido para nós. Sim. Posso acrescentar algo a isso? Gostaria de voltar aos 6 artigos que Sabila Ahmed mencionou anteriormente. Um deles é a crença nos profetas, o que significa todos os profetas. Portanto, nós amamos e respeitamos cada profeta que Deus enviou. Sempre que citamos seus nomes, dizemos que a paz esteja com eles, pois todos são importantes para nós em respeito e honra. Eles estão todos com fome ou o quê? Sim, senhora. Ok, então aparentemente Jesus foi o único que foi concebido de forma imaculada. Nenhum dos outros profetas foi. Então é por isso que ele e Maria estavam no Alcorão? Ok, então a pergunta é, já que Jesus foi o único que nasceu de uma pessoa que era virgem, esse é o motivo pelo qual Jesus e Maria são os únicos? Sim, eles são especiais, mas o Alcorão também cita outros profetas especiais. Então, o Alcorão menciona os nomes de outros 25 profetas. Então, o que eu digo é que sim, é um milagre que Deus concedeu através de Jesus, que ele nasceu de uma forma milagrosa, sem nenhum pai. Mas então Adão também foi criado sem pai, sem mãe. Então todos os profetas receberam diferentes milagres. Por isso não dizemos que este profeta é maior ou melhor só por causa deste ou daquele milagre. Nós dizemos que no final das contas qualquer milagre ou qualquer natureza milagrosa de Jesus vem do próprio Deus. Há uma passagem no Alcorão, capítulo 3, versículo 49, que descreve ou menciona os muitos milagres de Jesus. E a passagem diz que Jesus costumava fazer pássaros de barro soprar neles e eles saíam voando. Esse é um dos milagres mencionados no Alcorão, não na Bíblia. Também diz que Jesus curava leprosos, cegos e doentes e ressuscitava mortos. Após cada milagre, Deus está dizendo no Alcorão que é pela permissão, pelo poder de Deus, que Jesus está realizando esses milagres. Lembrando aos muçulmanos que devemos louvar o Criador e não começar a adorar aquele mensageiro. Sim. Pergunta. 2 perguntas sobre conhecimento. Então, ir a Meca é um grande desafio, certo? Isso é pedir muito. Existe, você dá uma certa tolerância para isso, se as pessoas não conseguem fazer, se não têm condições financeiras. Isso é algo que realmente é absolutamente obrigatório para todos os muçulmanos? E a segunda pergunta relacionada é, por que Meca? Tudo bem. Então, fazer a peregrinação a Meca exige muito esforço, por exemplo, em relação ao tempo, às finanças,
certo? Fisicamente, a pessoa precisa ser capaz de aguentar. Então, é uma obrigação ou é uma opção? É uma obrigação. Porém, essa obrigação tem algumas condições. Se a pessoa, financeiramente, fisicamente e em termos de segurança, se ela tem condições de ir até lá, então se torna obrigatório para essa pessoa ir. Então, o que algumas pessoas fazem em alguns países mais pobres é juntar dinheiro, suas economias de toda a vida, até o ponto de terem dinheiro suficiente para o barco ou para a passagem de avião, para todas as despesas, e então vão até lá. E a sua próxima pergunta foi: por que Meca? Por que não qualquer outra cidade? Então, em Meca, certo, o profeta Abraão e seu filho mais velho, qual era o nome do filho mais velho? Não, Isaac é o segundo filho. Não, não é qualquer um. Isaac foi o segundo, certo? Ismael foi o primeiro. Ok, eu sei que você sabe disso. Então, Ismael e Abraão, ambos foram ordenados por Deus da região da Palestina a irem para Meca e construir a primeira casa para adorar o único Criador que fica em Meca. Você talvez já tenha visto aquela estrutura em forma de cubo lá. Ao redor daquela estrutura em forma de cubo fica a primeira mesquita do mundo, dedicada à adoração de um só Deus. Então, em qualquer lugar que os muçulmanos estejam, quando oramos, nós nos voltamos na direção de Meca. Nós nos voltamos na direção daquela primeira mesquita que foi construída para adorar o único Criador. E então Muhammad, que a paz esteja com ele, também nasceu em Meca no ano 570 e faleceu em Medina no ano 632. Então, por esses motivos importantes, nós dizemos que Meca é especial. Certo, sim. Sim, senhora. Dentro do cristianismo, há muita diversidade de pensamento, devo dizer, sobre as histórias literais da Bíblia. Existe essa diversidade dentro do pensamento muçulmano também? Então, no Alcorão também há diferentes interpretações de várias passagens. Uma vantagem nossa como muçulmanos é termos o Alcorão como palavra de Deus. Então o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, veio guiado por Deus para fazer a interpretação dessas diferentes histórias, passagens e conceitos. Então nós temos o Alcorão, a palavra de Deus, em um único volume, uma única versão, que foi preservada e memorizada por 15 milhões de pessoas. Depois os ditos, as ações e o exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele, também estão sendo documentados e também foram preservados. Então, se dois estudiosos têm opiniões diferentes sobre determinada passagem, nós recorremos ao Alcorão e vemos em que contexto aquela passagem foi revelada e, dentro das outras passagens, qual é o significado correto dela. Se houver qualquer pequeno desacordo, então recorremos ao que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse sobre isso, como ele viveu isso, como ele propagou isso. Então, dessa forma, conseguimos ter uma boa noção do que Deus está dizendo e falando para a humanidade. Tudo bem? Então, isso é bastante importante. O primeiro é o Alcorão, a palavra de Deus, e o exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é chamado de Sunnah. Significa o exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele. Ponto importante, certo? Assim como no cristianismo, então, mais uma pequena diferença é essa. Diferentemente do cristianismo, nós muçulmanos não temos diferentes seitas, ao contrário das seitas do cristianismo. E um exemplo simples disso é que todos os muçulmanos do mundo têm o mesmo conceito de Deus, que Deus é um, indivisível. Só Ele deve ser adorado, Ele não existe em múltiplas pessoas. Comparado a outras vertentes do cristianismo, como as testemunhas de Jeová, que não creem na Trindade. Você sabe, existem os mormons e outras crenças. No Islã, todos os muçulmanos seguimos o mesmo conceito de Deus. Em segundo lugar, diferente das seitas cristãs que podem ter versões diferentes da Bíblia, como os católicos, que têm 73 livros, os protestantes têm 66 livros, os ortodoxos gregos têm 78 livros, certo? E alguns têm 80 e outros têm 62 versões diferentes. Todos os muçulmanos do mundo têm uma só versão do Alcorão em árabe. Já estive em muitas igrejas. Nos cultos, vocês têm formas diferentes de conduzir os serviços no domingo. Se você for a uma mesquita muçulmana,
todos os muçulmanos ao redor do mundo realizam seus cultos voltados para Meca e oram de uma maneira semelhante. Quero dizer, eu nunca estive na China, por exemplo, certo? Se eu for lá, vou me sentir em casa porque a mesquita na China, todos os muçulmanos, eles vão orar do mesmo jeito que oramos na mesquita em Plainfield. Então, sim, existem pequenas diferenças na interpretação, mas quando se trata das semelhanças, todos os muçulmanos aderem aos pontos em comum, que formam a base do Islã. Antes de você? Sim, senhora. Depois retorno para você, certo? Na fé cristã, nós temos sacramentos. Certo, e dependendo de onde você é, eu fui criada católica. Então, havia 7 sacramentos que marcavam diferentes momentos da nossa vida, sabe? Desde o batismo, comunhão, crisma, casamento. Existem experiências semelhantes para os muçulmanos como as de Jesus? No Islã, que são marcadas como quando um bebê nasce ou passagens da vida, mais ou menos. Sim, existem. Ótimo, o que ela disse? O que ela disse, sim. No Islã, não com o detalhe de 7 sacramentos diferentes, mas nós temos, sabe, 1, 2, talvez 3. O primeiro é quando um bebê nasce. Quando um bebê nasce, os muçulmanos, os pais, devem dar bons nomes, com bons significados. E é responsabilidade dos pais cuidar do bebê e dar uma boa educação. Existem alguns rituais feitos com o bebê recém-nascido. O primeiro ritual é fazer o chamado para a oração no ouvido do bebê quando ele nasce. E então raspam a cabeça do bebê e dão uma quantia em caridade aos pobres, com base no peso do cabelo e outras coisas. Existem alguns rituais e o convite à comunidade para a refeição. Então, há um ritual para o bebê, certo? E depois disso, há a circuncisão para os meninos, para os bebês meninos. Depois, nós não temos nada como o bar mitzvah, como os judeus têm quando a pessoa atinge a maioridade. Nós não temos nada, sabe, nessa época. A única outra demarcação, o principal evento, seria o próprio casamento. O Islã incentiva o casamento porque todos os profetas eram casados. E o casamento e a família são a base de qualquer sociedade. Então, o Islã quer famílias boas, saudáveis e fortes, para que a civilização, a sociedade, possa ser forte. Então, todo muçulmano é incentivado a se casar. Então, como escolher um cônjuge e como criar uma boa família? O Islã tem muitos detalhes sobre isso. Um ensinamento breve do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é este. Ele disse que as pessoas procuram uma dessas 4 qualidades em seu futuro cônjuge. Algumas pessoas procuram pela aparência externa, sabe? O quão bonito ou bonita a pessoa é. Muitos buscam o status do outro. Não estou falando do green card, viu? Certo. Elas procuram pelo status, sabe? Sobre a percepção da sociedade em relação àquela pessoa e tudo mais. Algumas, a terceira coisa que algumas pessoas procuram em possíveis parceiros é o quão rica a pessoa é, o quão abastada ela é. Então, algumas pessoas procuram saber o quão piedosa a pessoa é, o quão religiosa ela é. E Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: escolha essa última característica para garantir um casamento bem-sucedido. Então não é assim. No Islã não temos namoro, ficar se conhecendo ou morar juntos. Essas coisas não são permitidas no Islã. Devemos apenas conversar com a pessoa e descobrir, sabe, fazendo uma pesquisa sobre o quão religiosa ela é, mesmo que outros atributos também sejam importantes, mas o mais importante é a religiosidade da pessoa. Sim, e então vem a morte. Então, quando uma pessoa falece, existem certos rituais que devemos fazer. Primeiro de tudo, devemos dar um banho ritual nessa pessoa. E em segundo lugar, é muito importante que, diferente de algumas outras religiões, nós não mantemos o corpo do falecido por mais de 3 dias. Segundo o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o sepultamento deve ser feito o mais rápido possível, não passando de 3 dias. Então, quando minha mãe faleceu no domingo à noite, nós a enterramos na segunda-feira à tarde. Tão rápido assim. E então nós rezamos pela pessoa e o enterro é feito, e há alguns rituais no cemitério. Então, esses são os 3 sacramentos, como eu diria, análogos aos seus 7 sacramentos. Sim, Senhor. O que você gostaria que soubéssemos? Sunita versus xiita?
nós lemos sobre diferentes grupos muçulmanos, eu chamaria de seitas, mas não sei se essa é a palavra certa. Claro, claro. Como Irã versus Rússia. Claro, claro. Nenhuma interação entre um muçulmano e um cristão está completa sem essa pergunta. Ok, eu não entendo. Eu sei, não entendo, só estou dizendo. Pode repetir isso? Sim, eu vou repetir a pergunta. Então, qual é o seu nome? Scott. Scott está fazendo a pergunta. Ok, e sobre os sunitas e os xiitas? Você talvez já tenha ouvido esses nomes? O que são eles? Existem diferentes seitas, denominações e grupos no Islã? Eu diria que esses são grupos diferentes dentro do Islã. Eles não são seitas análogas às seitas cristãs. Certo. Quando o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, estava vivo, ele era o chefe de Estado, o presidente do país e também era um profeta. O Alcorão afirma que ele é o último profeta. Assim, após sua morte em 632, os muçulmanos precisaram escolher um novo chefe de Estado. Então havia dois grupos de muçulmanos. Um grupo queria nomear Abu Bakr, um dos muçulmanos piedosos, uma pessoa apta para ser o chefe de Estado. O segundo grupo de pessoas, os muçulmanos, queria nomear Ali, que era primo e genro do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele também era igualmente apto. Então Abu Bakr se tornou o primeiro califa ou chefe de Estado, depois vieram mais dois, e então Ali se tornou o quarto na sucessão. Então a pequena diferença entre os dois grupos muçulmanos não é baseada na teologia, mas sim na sucessão. Mas o ponto importante é saber que no Alcorão, o único nome que Deus deu aos seguidores do Islã não é sunita, xiita, wahhabita ou sufista. O único nome que Deus deu aos seguidores do Islã é o nome muçulmano. Capítulo 22, versículo 78. Então sim, existem algumas pequenas diferenças teológicas, mas o ponto importante é que tanto os sunitas quanto os xiitas, nós seguimos os mesmos fundamentos. Nós acreditamos nos mesmos fundamentos. Como eu mencionei, certo? Nós temos o mesmo conceito de Deus, o mesmo Alcorão, uma única versão. Nós oramos voltados para a mesma direção. Cremos que Maomé, que a paz esteja com ele, é o último profeta e compartilhamos a mesma fé na vida após a morte. Agora você talvez tenha ouvido falar, sabe, de alguns conflitos políticos, algumas guerras como a Guerra de 10 anos entre o Iraque e o Irã e tudo mais. O problema da humanidade é que os humanos brigam, certo? Nós brigamos por petróleo e você sabe, ganância, dinheiro, poder e vingança histórica. E às vezes as guerras são guerras por procuração entre duas superpotências da época, a URSS e os Estados Unidos. Então, no final das contas, nós dizemos que qualquer pessoa que siga as 6 crenças e os 5 pilares, nós não chamamos essa pessoa de sunita ou xiita, nós chamamos essa pessoa de muçulmana. Sim. Obrigada. Claro, claro, de nada. E eu não tenho certeza de quem levantou a mão para perguntar primeiro. Ok, vamos começar com você. Sim, senhor. Sim. Não é o chat GPT. Tudo bem. Palavra de Deus. Tudo bem. Então, como cristão, sabe, como alguém que crê em Cristo, eu sou um crente em Cristo, e o caminho para o céu é se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Isso é de acordo com Romanos 10, 9. Porque se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. No que o Alcorão acredita? Só estou curioso, qual o caminho para o céu? Ok, muito bom. Então a pergunta é, de acordo com a Bíblia, o caminho para o paraíso, segundo o cristianismo, é confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador. Ele veio para morrer pela humanidade. Ele ressuscitou no 3º dia. Acreditar nisso é o caminho para o paraíso, se eu resumir assim, certo? Sim, correto, quase isso. Ok, tudo bem. Eu estava com medo de cometer um erro. Ok. Então, de acordo com o Islã, o caminho para o paraíso é a responsabilidade pessoal pelo perdão de Deus. Você poderia dizer isso de novo? É responsabilidade pessoal baseada no que você acredita e no que você faz. Meus pecados não são transferidos para outra pessoa, muito menos para um inocente como Jesus, Moisés ou Muhammad, que a paz esteja com eles. O que eu faço é o que eu carrego. Então, há uma passagem no Alcorão, capítulo 2, versículo número 286. Os pecados de uma pessoa não são atribuídos a outra pessoa, certo? Ou vice-versa.
Veja, quero dizer, pessoalmente, eu digo com todo respeito a vocês que a crença no Islã sobre a responsabilidade pessoal é justa e correta. Todo o sistema judicial na história da humanidade acredita na responsabilidade individual. Isso significa que se eu ultrapassar o limite de velocidade, eu devo receber ou um aviso ou uma multa, certo? Não ele, não você, nem mais ninguém. O Islã destaca que cada um é responsável por seus atos. Assim, esse é o caminho para o paraíso na religião. Quando estivermos diante de Deus no dia do juízo, Deus vai nos julgar com base em duas condições importantes. Uma delas é: você se submeteu somente a um Deus? Você adorou somente um Deus? Você pediu somente a Ele? Não a nenhum humano, profeta Muhammad, paz esteja com ele, Jesus, paz esteja com ele, ídolo ou outro, mas apenas você se submeteu a um só Deus. E o segundo critério seria: você seguiu a escritura que foi dada a você? E obviamente sabemos que cometemos erros. Não somos anjos, somos seres humanos falíveis. Então, de acordo com o Islã, devemos nos arrepender dos nossos pecados. E Deus é o perdoador, Deus é misericordioso, e esses são dois nomes importantes de Deus no Alcorão. Então, eu como muçulmana tenho a esperança de que faço o meu melhor, adorando o único Criador, tentando fazer o melhor que posso. Sempre que erro, me arrependo sinceramente diante de Deus. Tenho esperança de que Deus perdoe meus pecados e, por sua misericórdia, alguém vá ao paraíso. Então, só mais um fato no Alcorão em comparação com a Bíblia é este. Ao contrário da Bíblia, que fala sobre a crucificação de Jesus para a salvação da humanidade, o Alcorão diz no capítulo 4, versículo 157, que eles dizem que mataram Jesus, o Messias, filho de Maria. Eles não o mataram nem o crucificaram, apenas lhes pareceu assim. Deus elevou Jesus para si. Então, de acordo com o Islã, Jesus não morreu, nem na cruz, nem de nenhuma outra forma. Porque, de acordo com o Islã, o que eu digo é, mesmo que Jesus tenha morrido só para argumentar certo na cruz, isso ainda não seria para a salvação minha como muçulmana ou da humanidade. Porque eu respondo pelo que faço. Então, isso é justo e correto em relação ao que você diz. Respeito totalmente isso, como disse. É muito importante valorizar as diferenças. Quero dizer, ainda podemos discutir as diferenças, certo? Obviamente. Mas é porque, sabe, muitos de vocês não foram expostos aos ensinamentos do Islã, aos fundamentos do Islã. Então essa é uma boa oportunidade para vocês, pelo menos, conhecerem o lado muçulmano, o lado islâmico, nossos fundamentos, nossa história, certo? Nossos desafios que enfrentamos. E também, segundo o Islã, o caminho para o paraíso. Estou apenas citando o Alcorão sobre Jesus e salvação. Sim, senhora, estava mencionando para... Você estava falando sobre a vida após a morte. E você estava falando sobre ficar diante de Deus. E se você acreditou no único Deus verdadeiro, teve a fazer o que você precisa fazer seguindo as crenças corretas. O que o Islã diz a respeito de, por exemplo, se você não seguir o Alcorão? Mas você viveu bem, sabe? Viveria, eu acho, uma vida... fazendo mais escolhas morais e éticas ao longo da vida, essa pessoa ainda assim chegaria ao paraíso? E em relação a isso, quais são as crenças sobre o inferno? É algo eterno que dura para sempre? Uma vertente importante do cristianismo acredita nisso. Só estou curiosa para saber o que. Claro. Então vamos começar por isso, pela última parte. Segundo o Islã, existe o inferno, certo? Sim, então nós acreditamos no fogo do inferno como punição para aquelas pessoas que viveram uma vida realmente desobediente. Quero dizer, o inferno também é necessário, e esse é o motivo para isso. Se Deus é um Deus justo, isso significa que a justiça de Deus precisa existir em algum lugar. Sabe, às vezes pessoas realmente más simplesmente escapam da justiça neste mundo por causa de suas conexões, seu poder, seu dinheiro, ou até pelo suicídio de qualquer forma. Mesmo que matem 6 milhões de pessoas, onde está a justiça para essas vítimas? Se Deus é totalmente justo e não há justiça aqui, ela deve existir em outro lugar. Então, o fogo do inferno ou a punição é necessária se Deus é um Deus justo. Tudo bem? Então, de acordo com a maioria dos estudiosos muçulmanos, o fogo do inferno é eterno. Mas alguns outros estudiosos dizem que o fogo do inferno não é para a eternidade, é por um tempo finito. Sim.
E sua primeira pergunta tem a ver com, você sabe, número 1. A primeira pergunta é sobre seguir o Islã. Tipo, você acredita que para entrar no paraíso você precisa seguir o Islã? Claro, ok. Então, no tempo de cada profeta existia o Islã. Islã significa submissão a um só Deus. Então, nós dizemos que no tempo de Moisés, que a paz esteja com ele, existia o Islã, porque as pessoas, os seguidores de Moisés, acreditavam em um só Deus. Eles seguiam o mensageiro daquela época, que era Moisés, e seguiam a escritura daquele tempo, que era a Torá. Então, se eu estivesse naquela época, eu diria que eu seria muçulmana. Se eu morresse naquela geração, morreria como muçulmana. Sim. Mas agora, hoje, então agora a questão é, tudo bem, de acordo com os muçulmanos agora, e quanto aos cristãos, aos judeus, aos ateus, certo? Todos ao nosso redor. Claro, não estou aqui para colocar algumas pessoas aqui, outras ali. Deus é quem é justo, quem vai fazer isso, certo? A única coisa que podemos dizer pelo Alcorão e pela Suna, o exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele, é que Deus tem, sabe, assim como no cristianismo, como aquele irmão estava dizendo, existem certas condições, critérios para uma pessoa ir para o paraíso. E os judeus podem ter algo semelhante, os hindus podem ter algo semelhante, certo? Então dizemos que de acordo com a fé islâmica, a condição é que a pessoa precisa ter a crença correta. Crer e se submeter a um único Deus monoteísta e praticar as boas ações, conforme diz o Alcorão, a última escritura ensinada pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Se a pessoa tem esse critério, pela graça de Deus, irá para o paraíso. Então pode haver alguns judeus, alguns cristãos, algumas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar do Islã, por exemplo, certo? E quanto a essas pessoas, o Islã também dá uma resposta. O que o Islã diz é que para essas pessoas, por exemplo, aquelas que viveram entre Jesus e Muhammad, que a paz esteja com ele, e nunca ouviram a mensagem do Islã ou do Alcorão, para elas Deus ainda é justo. Deus fará um teste com elas no juízo final. Se passarem, vão para o paraíso, se não, irão para o inferno. Então, no fim das contas, Deus é justo, Deus é correto, e Ele vai nos julgar com base em sua justiça. Espero e oro para que todos nós possamos ir para o paraíso. Vamos encerrar para respeitar o tempo de todos. Tivemos problemas técnicos no início e acabamos nos estendendo um pouco. E se você não me conhece, eu sou Fran Lehmann, sou o pastor aqui na Lifespan. E eu, sabe, o propósito desta noite era a amizade, reunir comunidades que muitas vezes ficam separadas umas das outras. Como muitos disseram hoje, é importante reconhecer nossa humanidade comum. Como mostrado na conversa desta noite, há diferenças entre a fé cristã e a muçulmana. Também existem semelhanças. Vocês falaram sobre como fomos feitos para uma vida boa, para uma vida moral, para uma vida de bondade. Vocês falaram sobre a necessidade de buscar isso e viver essa vida sob um único Deus. Gostei de como você disse que, no fim, dependemos da misericórdia de Deus, pois como cristãos acreditamos que o principal da nossa fé é que Deus foi misericordioso conosco. Então, eu vejo isso e sou grato pela nossa amizade e fico muito feliz que todos vocês estejam dispostos a vir aqui esta noite e compartilhar conosco. E vocês poderiam aplaudir e agradecer. Agradecer. Agradecido por esse relacionamento, eu estou na minha jornada com Cristo há quase 50 anos e nunca vi uma igreja da qual fiz parte construir relacionamento com a comunidade muçulmana em 50 anos. Em nome dos muçulmanos, queremos dar a vocês uma grande salva de palmas. Sim, obrigada. Então eu quero convidar todos vocês para ficarem e vocês para ficarem também. Quero dizer, eu sei que já está um pouco tarde, mas temos café e alguns lanchinhos e sobremesas ali fora. Sintam-se à vontade para ficar, socializar e aproveitar a companhia uns dos outros pelo tempo que quiserem. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Muito obrigada, obrigada. Obrigado. Pastor, muito obrigado. Está muito bom, está bom. Boa noite. Quero agradecer por terem vindo. Eu tenho uma pergunta e acho que já sei a resposta, mas obviamente nós temos os 10 mandamentos de Moisés. Eles são exatamente os mesmos no Islã? Todos os 10 mandamentos estão no Alcorão.
Era o que eu imaginava. E mais, era o que eu imaginava. Acreditar em um só Deus, respeitar os pais, não fazer imagens de Deus, não mentir, não enganar. Você sabe o sábado, nosso sábado é na sexta-feira. Sexta-feira, ok. Sim, aliás temos mais mandamentos, indo além dos 10 mandamentos. Eles são todos de Moisés? Eles são todos de Moisés? Não, digo não apenas de Moisés, mas até além dele. Ok, mas eles são chamados de 10 mandamentos, né? Ou são só, tipo, né, os primeiros 10 mandamentos e depois tem mais mandamentos? Sim, então nós temos esses 10 mandamentos, mas eles não estão em um só lugar. Eles estão todos espalhados pelo Alcorão. E o resto dos mandamentos também estão espalhados pelo Alcorão. Eles geralmente são dados pelo profeta, certo? Então, o que você fez? Bem, quero dizer, vem de Deus. De Deus, através do profeta. Sim, através do profeta. Agradeço muito por isso. Aliás, você é hilária. Obrigada. Quero dizer, precisamos colocar humor nisso, senão fica seco e monótono e as pessoas acabam dormindo. Não. Você fez um ótimo trabalho. Obrigada. Eu tenho uma pergunta rápida para você. Como alguém se torna muçulmano? Tipo, eu conheço a muçulmana americana Mira. Acho que é esse o nome dela. Sabe? Então, eles têm algum tipo de cerimônia? Ou como ela se tornou muçulmana? Sim. Então, o que acontece é o seguinte. Suponha que isso aqui fosse uma mesquita, e se uma pessoa entrasse e dissesse que gostaria de se converter ao Islã, eu sentaria com essa pessoa e explicaria as 6 crenças, os 5 pilares, e perguntaria, você entende isso? Você aceita? Tem mais alguma dúvida? Depois explico algumas obrigações do Islã. Se a pessoa disser que entende, está pronta e quer se converter, seguimos. Então nós trazemos essa pessoa na frente da mesquita com as pessoas, sabe, logo depois de uma das orações, com cerca de 500 pessoas assistindo, e aí a pessoa recita o testemunho de fé. Normalmente eu pego um microfone, a pessoa pega o outro microfone e eu falo. E a pessoa repete. Eu digo, eu testemunho. Então a pessoa diz, eu testemunho que não há outro Deus, não há outro Deus, e o restante do testemunho. É assim que alguém formalmente adota a fé islâmica. Isso é muito interessante. Obrigada por responder as perguntas e pela presença esta noite. Gostaria de mais tempo. Então, se o pastor quiser, podemos fazer um wa alaikum salam e uma segunda parte. Sim, seria divertido. Mas o Islã. Mas vocês têm que pedir isso para a Sui e para o pastor, com certeza. Porque tinham outros assuntos, sabe? Assuntos importantes. Como, por exemplo, o que o Islã diz sobre, digamos, os males sociais? Qual é a solução islâmica para isso? E sobre LGBT? E quanto aos pais? Como o Islã é na prática? Quais projetos os muçulmanos estão fazendo, sabe? Em Plainfield e ao redor dos Estados Unidos? E quanto ao conflito no Oriente Médio? Então, todas essas perguntas, todos esses tópicos, eu diria que também são importantes. Nessa sessão de 1 ou 2 horas, não conseguimos abordar tudo, com certeza. Então, normalmente, quando eu vou para a primeira sessão, eles nos convidam de volta para a segunda sessão, ou às vezes para a terceira sessão. Assim, você obtém uma visão mais completa e holística do Islã. Então, isso depende de você, sabe? Compartilhar com o seu... Podemos vir a outros, sim. Foi muito informativo e interessante. Agradecemos muito o seu tempo. Muito obrigada. No horário de pico, levei 1 hora e 24 minutos para chegar aqui. Mesmo assim, vim. De onde você é agora, por favor? Eu não sou daqui. Eu sou da região de Skokie, ok, isso. Então, tipo, na hora do rush, a Dempster é super conhecida, aí tem a 294, depois a 88, e aí, sabe, a 355. Você realmente conhece o Alcorão também, tipo, você consegue citar versículos de cabeça. Isso é muito legal, é realmente impressionante. Muito impressionante para... Você... Seu filho. Eu meio que conheço a Bíblia também, aliás. Eu não mencionei muitos versículos da Bíblia. Com cada conceito, eu poderia ter acrescentado um versículo bíblico. Isso é interessante. Eu não fiz isso porque, às vezes, sabe, isso acaba virando a sua interpretação contra a minha interpretação da Bíblia. Eu não queria transformar isso em, sabe, um debate, sabe? Porque queremos manter aquele clima agradável de amizade, de aprendizado, né, de valorização mútua. Mesmo quando o irmão seguiu esse caminho, eu disse que respeitava. Estamos aqui só para compartilhar nossas crenças. E deixei por isso mesmo. E como você disse, diferentes versões da Bíblia incluem ou excluem certos livros. Então, como eu sei que é verdade, sabe? Sou colecionadora de Bíblias e tenho 300 delas. O quê? Que incrível! Tenho mais Bíblias que todas as igrejas de Plainfield, talvez.
Eu adoro isso. Eu adoro isso. Então eu leio a Bíblia, certo? E eu falo sobre a Bíblia, sobre a história da Bíblia, a formação da Bíblia, a transmissão da Bíblia, certo? As diferentes versões da Bíblia. Isso também é a minha especialidade, aliás. Não queria ir por esse caminho com aquele irmão para evitar debate. Quero evitar isso, com certeza. Se for pessoalmente, se eu encontrar com ele e quiser perguntar direto, tudo bem para mim? Bem, adoraríamos ter você de volta. Muito obrigada, desculpa, obrigada, muito obrigada, sim. Espero te ver outra hora. Sim, uma vez. De novo. Muito obrigada. Agradeço por tudo. Prazer em te conhecer. Não sei, você aperta as mãos ou como é? No Islã, não apertamos mãos entre homens e mulheres, só entre pessoas do mesmo sexo, por respeito. Desculpe. Faz sentido, né? Respeito minha esposa e você. Eu adoro isso. Então, por esse motivo, sabe, o Islã é uma fé tão pura, voltada para a moralidade. Sim, porque às vezes apertar as mãos pode levar a abraçar, a beijar no rosto. Queremos evitar tudo isso. Nossos corpos são especiais. Eles são dados como uma responsabilidade. Nossos consumos e comportamentos. Preciso conseguir uma cópia do Alcorão e ler um pouco. Não vou literalmente encomendar um. Sabe de uma coisa? Dá para pedir na Amazon e gastar só $10. Mas sabe, vamos ver na mesquita se conseguimos dar cópias grátis em inglês, aliás, não em árabe, em inglês, certo? Se conseguir viabilizar, vamos checar com o Zulfi? Certo. O rapaz que foi o segundo palestrante aqui. Então vamos falar com ele. Aí podemos ver. Ok, ótimo. Muito obrigada. De nada. Deixa eu encerrar aqui e já vou me juntar a vocês aí em cima, tá bom? Tá.